Olá, estamos de volta. Vimos na aula anterior que a atividade financeira do Estado será regulada por normas jurídicas. Quer dizer que enquanto eu e vocês temos total liberdade de administrar, arrecadar, gastar o nosso dinheiro, pela ordem, ganhar o dinheiro, administrar o dinheiro e gastar o dinheiro, nós temos liberdade para isso, mas o Estado não. Enquanto nós temos essa liberdade, o Estado não pode simplesmente arrecadar, administrar e gastar o seu dinheiro à bel vontade aí de administradores ou de pessoas ou de servidores. Toda a atividade financeira do Estado é regulada por normas jurídicas. E essas normas jurídicas, em primeiro lugar, estão na própria Constituição Federal. A Constituição traz muitas normas a respeito do dinheiro público, tem que ser assim, né? Claro que a Constituição, como norma máxima superior, vai tratar de direito financeiro, vai trazer normas de direitos financeiros, de direito financeiro para todos os entes estatais, para cumprimento dos entes estatais, na medida que a Constituição vai colocando normas que são para todos ou normas que são unicamente para a União. A Constituição ainda tem essa prerrogativa de trazer normas aplicáveis apenas para a União. E aí, constituições estaduais e leis orgânicas de cada município também vão poder regular, trazer normas de direito financeiro. E ainda, dentro da classificação das normas, além das normas constitucionais, nós temos as chamadas normas gerais de direito financeiro, que são extremamente importantes, porque o país é uma federação, nós temos no Brasil essa federação, essa divisão do Estado entre União, Estados e municípios, incluindo aí também o Distrito Federal, e todos eles arrecadando, e todos eles gastando dinheiro público e tendo que administrar o dinheiro público. Então nós teremos normas gerais aplicáveis a todos os entes da federação. E teremos também normas específicas. Então, a nossa diferenciação aqui nesta aula é tratar das normas gerais de direito financeiro em diferenciação, em comparação com as normas específicas do direito financeiro. Em primeiro lugar, a diferença já é bastante clara quando a gente fala que as normas específicas do direito financeiro são normas de cada ente da federação. São normas em que cada ente da federação vai regular o uso e a administração do seu dinheiro público. Então, é claro que nós estamos falando de autonomia dos entes da federação em relação ao seu dinheiro, autonomia financeira. É requisito da própria federação que cada um dos entes tenha a autonomia financeira. E até para aqueles que entendem que o município não é membro, não é ente da federação, que cada vez está mais difícil de pensar assim, mas ainda existe esse pensamento, mas até para quem entende que o município não faz parte da federação, reconhece-se a autonomia do município, a famosa autonomia dos municípios. E dentro da autonomia dos municípios e da autonomia dos estados e da União, existe a autonomia financeira. E dentro da autonomia financeira, a autonomia tributária, que todo mundo conhece, Cada ente da federação vai exigir aqueles tributos que instituir segundo suas próprias normas jurídicas. E cada um dos entes da federação terá autonomia financeira para tratar do seu dinheiro, para cuidar do seu dinheiro e principalmente gastar. As despesas públicas serão reguladas por normas específicas de cada um dos entes da federação. Dentre essas normas específicas, eu volto a ressaltar as constituições estaduais, que tratam do direito financeiro, que têm normas de direito financeiro, as leis orgânicas dos municípios, de cada um dos municípios, exercendo aí a autonomia que os municípios têm, a autonomia financeira de todos os entes da federação. Além das
normas, leis orgânicas, constituições estaduais, nós teremos como leis específicas, normas específicas do direito financeiro, os próprios orçamentos públicos. Então, as leis orçamentárias, que são de 3 tipos, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. As 3 leis orçamentárias da União, dos estados, dos municípios, são normas específicas de direito financeiro, expressão da autonomia financeira de cada um dos entes da federação. É lá nos orçamentos que cada ente da federação vai colocar toda a sua vontade política e toda a sua autonomia para receita pública, despesa pública, dívida pública, tudo que tem a ver com a atividade financeira do Estado. Então, ali, vamos dizer, com a sua própria vontade política, as normas serão editadas nos orçamentos públicos. Mas, além das normas específicas, das leis específicas, nós teremos no direito financeiro as normas gerais. Então, toda essa explicação do que é norma específica para chegar no conceito de norma geral de direito financeiro, de normas gerais do direito financeiro. Por que existem as normas gerais? Porque a Constituição permite. Porque a Constituição, na verdade, define, regulamenta a edição de normas gerais. Bom, se nós temos normas específicas da União, dos estados, dos municípios, onde cada um deles gasta o seu próprio dinheiro, administra seu próprio dinheiro, onde estarão as normas gerais? Normas gerais são normas da União, unicamente da União. Então, quem edita normas gerais de direito financeiro é a União. Só que por força da Constituição Federal, por força de determinação da Constituição Federal, as normas gerais editadas pela União serão de obedecimento obrigatório da própria União, de todos os estados, de todos os municípios e do Distrito Federal. Então, por isso são normas gerais. Não é uma norma editada pela União para tratar do dinheiro da União. São normas gerais que deverão ser obedecidas por todos os entes da federação. Só que tem um outro aspecto importante em relação à norma geral, até para a gente saber quando que a norma geral realmente está sendo usada como norma geral, quando ela não está sendo abusada e interferindo como uma norma específica. A norma geral não pode afetar a autonomia financeira dos entes da federação. A União, regulando através de normas gerais, não interfere na vontade política, na autonomia financeira de estados e municípios. Ela não tem esse poder, ela não pode fazer isso. Se uma norma for editada pela União interferindo diretamente na autonomia financeira de estados e municípios, ela não será uma norma geral e será inconstitucional, porque a Constituição só permite a edição de normas gerais pela União. Eu queria mostrar para vocês exatamente como a Constituição Federal trata disso agora aí no slide que os meninos vão colocar. Normas gerais de direito financeiro estão reguladas pelo artigo 24 da Constituição Federal, que diz: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e direito financeiro. Então, quando o artigo 24 diz que a União, os estados e o Distrito Federal legislam concorrentemente sobre direito financeiro, está falando que cada um vai legislar com a sua autonomia financeira. Autonomia financeira. Cada um vai tratar do seu dinheiro, cada um vai legislar sobre a forma de arrecadação, de gestão e de uso de despesa do seu dinheiro público, com autonomia. Por isso que fala, inclusive, sobre orçamento. A União, os estados, o Distrito Federal vão legislar com os seus orçamentos, vão fazer o seu orçamento. E cadê o município?
os municípios terão a mesma atribuição no artigo 30 da Constituição Federal. Então, lá vai falar da competência dos municípios de legislar sobre o direito financeiro e de legislar sobre o seu orçamento. Então, está separadinho aí, mas a autonomia financeira do município está garantida pela Constituição Federal. Bom, aí no parágrafo 1º, fala assim, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, no âmbito da legislação concorrente do direito financeiro e sobre o orçamento, é a União que vai estabelecer normas gerais. Só a União pode estabelecer normas gerais. Já sabemos, então, que as normas gerais serão de obedecidas por todos os entes e não afetam, não podem afetar, né? Não afetam, quer dizer, não podem afetar, não afetam a autonomia financeira de todos os entes. Então, cada ente permanece com a sua autonomia, mesmo obedecendo às normas gerais. Vamos voltar um pouquinho? Ao longo do nosso curso, nós vamos estudar justamente as normas gerais da União. Claro, em primeiro lugar, porque o concurso aí, principalmente de delegado federal, né, que é onde mais o direito financeiro é requisitado, mas não é só por isso, é porque essas normas gerais são de obedecimento de estados e municípios. Então, quem for fazer um concurso municipal qualquer, um concurso estadual qualquer, que tenha no edital direito financeiro, já sabe o que vai cair. As normas constitucionais, justamente estamos falando aí da Constituição, artigo 24, parágrafo 1º, então tudo que está na Constituição, mas também as normas gerais de direito financeiro que nós vamos estudar aqui no curso. O curso basicamente se resume a essas normas, né? Constitucionais e gerais. Nós não vamos estudar aqui o orçamento da União e o que a União pretende arrecadar, gastar, nada disso. O que nós vamos falar são de normas gerais, de obedecimento da União, sim, e de cada estado e de cada município. Então, são normas extremamente importantes. Mas, durante o curso, eu vou mostrando para vocês. Olha como isso é uma norma geral. Porque trata do assunto, dá parâmetros, regras, normas jurídicas que devem ser obedecidas por todos os entes, mas sem interferir na vontade política de cada ente em relação à sua arrecadação, à sua receita, ou em relação à forma como o dinheiro vai ser administrado ou será gasto, as despesas. A despesa que cada ente resolve ter do seu dinheiro. Então, se vocês falarem, como é que você, Helena, vai gastar seu dinheiro? Eu vou perguntar para o aluno aí, como é que você vai gastar o seu dinheiro? Nós vamos gastar o dinheiro de acordo com a nossa vontade, com autonomia. Só que o ente público, para exercer a sua autonomia, precisa de leis específicas. Então, vai ser uma proposta do Poder Executivo com a aprovação do Poder Legislativo nos orçamentos. E a norma geral vai até dizer para a União, para o Estado, para o município, como fazer um orçamento, que regras deverão ser observadas na hora de elaborar, aprovar e executar o orçamento. Tudo isso está em norma geral. Mas o que vai ser arrecadado e o que vai ser gasto, como isso vai ser gasto, quais as despesas que serão realizadas, as prioridades que cada município tem, que cada estado tem, e isso está dentro da vontade política de cada um, portanto, dentro da autonomia de cada ente, tá bom? Bom, vamos mudar aqui o nosso material para olhar, queria mostrar para vocês o artigo 163 da Constituição Federal. Do artigo 163 da Constituição Federal diz assim: lei complementar disporá sobre finanças públicas, ou seja, as normas gerais de direito financeiro que são editadas pela União para
todos os entes da federação essas normas gerais deverão estar em lei complementar. Então, não é a União editando uma lei ordinária qualquer e aí todos os entes deverão obedecer. Claro que não. A Constituição Federal, no artigo 163, exige lei complementar para as normas gerais. Esse artigo 163 é muito importante, a gente tem que ler e explicar cada um dos itens aí, porque é uma norma constitucional fundamental do direito financeiro que cai bastante na prova, né? Então, lei complementar disporá sobre finanças públicas. Então, tudo de finanças públicas, mas no aspecto geral, normas gerais de finanças públicas estarão em lei complementar da União e todos os entes deverão obedecer. Dívida pública. Ora, dentro de finanças públicas a gente tem as normas de dívida pública, mas olha, dívida pública externa, interna, incluída das autarquias, das fundações e demais entidades controladas pelo poder público. Toda dívida pública tem suas normas gerais em lei complementar. Então, tem que ter lei complementar para a dívida pública também. Ainda dentro do tema de dívida pública, as garantias que são dadas pelas entidades públicas. Garantias na dívida pública. Quando o ente público vai obter um empréstimo, um financiamento, se tem que dar garantia, normas gerais serão editadas sobre essas garantias da dívida. Ainda dentro da dívida, os títulos da dívida pública, emissão e resgate dos títulos. Esses títulos são documentos que a pessoa aplica o seu dinheiro, compra o título, mas que na verdade representa uma dívida para o ente público. Um dia, no prazo determinado pelo título, na data de resgate, esse título será pago. Então, é uma dívida que o Estado tem com os particulares que compraram os títulos da dívida pública. Fiscalização financeira. A fiscalização como um dos itens do direito financeiro e um item extremamente importante sobre o uso do dinheiro público. A fiscalização da administração pública também tem normas em lei complementar. Nós vamos estudar tudo isso, né, gente? Nós vamos estudar as normas gerais, as leis complementares de finanças públicas, sobre dívida pública, sobre garantia, resgate de títulos, emissão de títulos, fiscalização, tudo isso a gente vai estudar aqui no nosso curso. Operações de câmbio, o câmbio realizado por órgãos e entidades de entes da federação. Nós podemos ir a qualquer casa de câmbio e trocar nossas moedas para dólar, para real, e não tem problema nenhum. Agora, os órgãos públicos, as entidades públicas respeitam normas gerais, lei complementar editada pela União, quando pretendem trocar dinheiro, principalmente, né, se a gente falar sobre a troca do que está na reserva. Eu falei para vocês na aula passada que as nossas reservas, as reservas da União, do Brasil, estão depositadas no Banco Central. Estados e municípios também têm reservas, só que são depositadas obrigatoriamente em bancos públicos. Pode ser Banco do Brasil, pode ser Caixa Econômica Federal, ou pode ser banco estadual. Se esse estado tiver um banco, pode ser no banco estadual também. Essas reservas que ficam depositadas são garantias de estabilidade da nossa economia, garantias de que quando houver alguma variação do dólar, algum problema mercadológico ou de economia, o Banco Central vai intervir com a venda de dólares, né? Ou com a compra dos dólares, depende aí de qual a necessidade da economia do país. Essas atividades com as reservas, com o câmbio... Bom, em primeiro lugar, eu devo alertar vocês que as nossas reservas estão, em parte, em reais, mas é uma parte pequena, porque boa parte das nossas reservas ficam depositadas em dólar, em euro, em moedas fortes, em títulos da dívida pública de outros países, para que haja uma diversidade no investimento que o dinheiro público tem. Todo mundo já ouviu falar aquela história, olha, se você quer investir, se você quer aplicar o seu dinheiro,
tenha um pouco em cada cesta, né? Como se fossem ovos que são colocados um pouco em cada cesta, porque se uma cesta cair e quebrar os ovos, não vai quebrar todos os ovos. Olha só, né? O dito popular, a filosofia popular é plenamente aplicada à economia, ao direito e às finanças pessoais, às finanças de cada indivíduo, mas é a mesma coisa para o ente público. O ente público vai guardar o seu dinheiro, não vai colocar tudo em real, ainda mais real, né? Não vai colocar também tudo em dólar, ou tudo em euro, ou tudo em ouro, uma boa parte está em ouro também. Título da dívida pública da Alemanha, um pouco título da dívida pública dos Estados Unidos, um pouco em cada cesta, porque se quebrar, se o dólar quebrar, se o euro quebrar, ou então se o ouro tiver uma queda, então você está garantido ali, né? Você tem os investimentos do dinheiro público, como a gente deve ter o nosso, também um pouquinho em cada coisa. Então, se o Banco Central, ou se um banco estadual, um banco municipal, o estado ou município, né, que precise fazer uma operação cambial, isso tudo está regulado por lei complementar, não é assim. Pega o dinheiro público e transforma em euro e transforma em dólar, de que forma essa distribuição, né, e de que forma essas trocas, essas operações devem ser realizadas, principalmente pelo Banco Central. Tudo isso em lei complementar. E depois nós temos um item muito interessante, vamos voltar lá no slide, compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, voltadas ao desenvolvimento regional. Quais são as instituições oficiais de crédito da União? BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então, vamos voltar, já terminamos aí esse artigo 163, mas vou voltar para falar um pouquinho desses importantes bancos oficiais, instituições financeiras oficiais da União, instituições de crédito, como está dizendo aí, que a forma como o BNDES deverá atuar, como o Banco do Brasil deve atuar, ou como a Caixa Econômica Federal deve atuar na área de crédito, de fornecimento de crédito para a população, para os particulares, para as empresas, para o meio rural, para cada um de nós, quer dizer, como as entidades oficiais, as instituições oficiais de crédito devem atuar, tudo isso tem que estar em lei complementar. Não é assim que o BNDES vai realizar esta ou esta atividade, tem este ou este objetivo, tudo isso está em lei complementar. Como é que funciona o crédito de moradia, que é muito mais específico da Caixa Econômica Federal, e como o Banco do Brasil, que é a principal instituição voltada para o meio rural, para o financiamento rural, como é que deve atuar. Então, tudo isso em lei complementar, nos termos aí da Constituição Federal, do artigo 163 da Constituição Federal. Bom, nós aqui na nossa disciplina vamos nos preocupar, é claro, com base nos editais de concurso, né? E também como objeto mesmo de principal estudo do direito financeiro, mas baseado nos editais, com certeza, nos programas dos concursos, nós vamos nos dedicar ao estudo de duas leis complementares, em especial duas leis complementares. A Lei 4.320 de 1964 e a Lei Complementar 101 de 2000. Bom, a Lei Complementar 101 de 2000, todo mundo conhece, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei que tem nome, né? Muito conhecida e muito temida. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a Lei Complementar 101 de 2000. E nós vamos muito aqui estudar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em todos os editais é dada uma importância muito grande para essa lei, porque é importante mesmo. É a lei que regula, tanto para a União, como para o Estado, como para o município e o Distrito Federal, a responsabilidade no trato do dinheiro público. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala de receita, fala de despesa, fala de dívida,
trata de fiscalização e transparência na forma como o dinheiro público deve ser tratado. Então, é a base aí hoje do direito financeiro. Já a Lei 4.320 de 1964, ela é uma lei ordinária na sua origem, mas é uma lei ordinária que regula finanças públicas. É uma lei ordinária da União que trata da elaboração do orçamento público. Então, na verdade, a Lei 4.320, ela é norma geral de direito financeiro. Deve ser obedecida pela União, pelos estados, pelos municípios. Só que, na sua origem, ela é uma lei ordinária. Mas hoje, ela está recepcionada. Ela cumpre o requisito do artigo 163 da Constituição Federal de que a Lei 4.320 é lei complementar. Tem status de lei complementar, foi recepcionada como lei complementar. Então, a Lei 4.320 é, sim, lei complementar na sua matéria, no seu mérito, né, no seu conteúdo, e é tratada como lei complementar, que é mesmo. E aqui no nosso curso, sempre que for relevante, nós vamos falar também da Lei 4.320. Não é tanto, nós não falamos tanto assim da Lei 4.320, porque muita coisa dela já foi revogada e outros itens não são muito importantes, não costumam ser muito chamados pelos concursos, até porque a gente tem a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é muito mais importante. Então, na hora de pesar aí, né, quais são os temas mais importantes, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai realmente ser mais objeto de questões e de todos os estudos.